Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. Está começando mais um PaivaCast. Na verdade, é o primeiro. Eu sou Fernando Paiva e estou ao lado do Arthur Paiva e do Raul Paiva. É isso mesmo, só tem Paiva aqui, tá tudo em família. Esse clã aqui tá reunido para trazer tudo de melhor para vocês da NBA. E a gente vai começar pelo fim, né? Denver Nuggets campeão da NBA pela primeira vez na história da franquia. Foi liderado aí pelo Nikola Jokic, Jamal Murray, Mike Maloney, que é o técnico, e grande companhia. Fez uma campanha assim bem sólida, apenas 4 derrotas e era um dos candidatos ao título, se manteve esse favoritismo. E eu vou começar com o Raul, que se diz aí um simpatizante aí do Denver, não se assumiu torcedor, quem sabe ao decorrer do podcast aí ele se assume para falar justamente dessa questão desse favoritismo tão confirmado. Teve varrida nas finais de conferência. O Denver, por mais que ficasse aquela dúvida ali por toda a campanha de Miami, Denver sempre foi favorito e soube lidar muito bem com isso, não? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Arthur? É, a gente viu um playoff meio acirrado, né? Disputas muito parelhas assim ao longo dos playoffs todos, algumas surpresas, alguns diriam, né? Principalmente o Miami Heat, talvez esse sim é uma surpresa por causa do favoritismo apontado principalmente pelas casas de aposta, né? Mas o Denver, cara, vinha com uma temporada muito forte e foi talvez um pouco subestimado, assim, né? Principalmente lá a mídia americana vê pouco o Denver jogar por causa da questão de horário, né? Lá, muito fuso horário. A gente aqui no Brasil está acostumado a ver todos os jogos até de noite mesmo, então eu acho que a gente até acompanhou mais o Denver Nuggets do que ele, no geral. Então, aquilo, né? O Denver foi melhor que os adversários na final contra o Miami, confirmou o favoritismo, né? O Miami veio surpreendendo muito aí, contando com boas atuações de elenco de apoio, né? O Jimmy Butler caiu um pouco depois daquela lesão no tornozelo, né? No primeiro jogo do Knicks. Mas a gente chegou ao final com um jogo meio aberto, não uma série meio aberta. E aí, acho que o tamanho do Denver fez muita diferença. É muito difícil para um time como o Miami, que veio lutando ferozmente em cada série, encarar um time tão grande quanto o Denver. Com jogadores muito altos, muito fortes, e você pegou um time ali que veio disputando muito, mas contou com times que não iam tão bem no ataque. Então você pega esses jogadores do Miami, que não tem tanto renome, e bota eles para disputar com o time do Denver, com o ataque que o Denver tem, e com essa fisicalidade na defesa, fica difícil para eles acompanharem, né? Não, e com certeza, e assim, acho que atirando até como o Hit, que aí eu vou passar pro Arthur, que esse sim é torcedor declarado do Hit, bate no peito, não se esconde. Eu acho que o Hit também, ele construiu um caminho, assim, do ponto de vista de um time pronto, eu acho que de enfrentar, né, eu acho que ele passou pelo Milwaukee, que realmente era um time mais encorpado, com profundidade de elenco, em preparação do time, experiência, né? E aí foi o grande desafio. Não que Boston não tenha sido, a gente viu que foi, só que Boston não era aquela liderança tão. As lideranças, principalmente, não eram tão regulares, eu diria assim. E aí, contra Denver, ele enfrentou essa regularidade aí e foi punido várias vezes por conta disso. Mas eu acho que o Hit, queria a opinião do Arthur, falar sobre. Acho que o Hit, querendo ou não, mesmo passando por essa situação de não ter vencido o título, fica a frustração do torcedor, lógico. Mas eu acho que ele passa, por isso, cai para cima, né? Como a gente costuma falar. Sai maior. O que você acha, Arthur? Você acha que o Hit, mesmo perdendo a final, sai maior depois dessas finais? Com certeza. Eu acho que quando eles entraram no play-in ali, tinha pouca crença nesse time, como um todo, eu acho. Acho que muita gente já queria que desfizessem o time e tal, porque foi uma temporada bem abaixo, a regular, né? A dos playoffs foi inacreditável, né? Mas desde o play-in, desde que eles entram no último quarto perdendo pro Bulls até as finais do Denver, foi um longo caminho.
E esse caminho eles passaram por Bucks, que foi o primeiro da conferência, passaram por um forte time do Knicks, passaram por o segundo da conferência também no Boston. E esse caminho, tendo baixas, como Tyler Hero e Oladipo, mesmo com esses dois machucados, eu acho que deu muita força pro time para ir para essa próxima temporada, para perceber que tem jogadores que podem sim contribuir para um campeonato, para ser campeão, e tem outros que não, né? Que chega lá na final, foi um pouco abaixo dos playoffs, que já demandou bastante dele, né, para chegar lá. Eu acho que foi um primeiro round mais Jimmy Butler, mas a partir do segundo pro terceiro ali, eu acho que já outras pessoas já tomaram a frente e decidiram bastante. Mas dá bastante esperança, principalmente por questões de trocas e poder, né? De, de aquisição de outros jogadores também. Com certeza, acho que é um saldo realmente positivo. E aí eu queria ver de vocês, ainda falando sobre as finais, né? A gente vai, somente nesse início aqui do podcast, a gente vai focar muito ainda nessas finais. E aí eu queria saber o que vocês acharam das duas lideranças, das principais lideranças, tanto de Miami quanto de Denver. Atingiu a expectativa, ultrapassou a expectativa. Eu confesso que eu tenho a sensação de que a liderança de Denver, que é representada ali pelo Nikola Jokic, né, e o Miami representado pelo Jimmy Butler, eu acho que ficou bem gritante essa diferença. Realmente foi assim. O Denver se preparou melhor para enfrentar o Jimmy Butler. Mas o que vocês acham? Cara, falando assim, falando um pouco dos dois times, eu acho que é um pouco injusto com o Jimmy Butler esse tipo de comparação, porque o Jokic joga num time muito preparado para ajudar ele, né? Assim, o pensamento da hora da formulação do time ajuda muito ele. Claro que os desempenhos também não são muito comparáveis. O Jokic teve uma pós-temporada histórica, né? É, o Você acha que o aproveitamento Butler dele não? lá. Não, eu acho que o Butler não, cara. Porque eu acho que o Butler teve um primeiro round super absurdo, completamente absurdo, isso causou uma grande primeira impressão. E os outros rounds ele foi bem abaixo do que ele era, do que ele foi em outras pós-temporadas, entendeu? Eu acho que o Jimmy Butler foi bem na pós-temporada. Agora, ele foi muito bem em momentos de decisão, principalmente contra o Boston Celtics. Toda vez que baixava de 4, 5 minutos, ele ganhava um jogo com o Miami Heat. Claro, isso tem muito valor, né? Mas é uma super estrela. O Jimmy Butler, ou melhor, deveria se postar como uma. Então, a super estrela tem que jogar assim os 48 minutos, tem que jogar assim os 7 jogos. Nas finais, já que a gente tá falando das finais, o Jokic jogou assim todos os jogos. Ainda quando o Denver perdeu, ele fez um triple-double gigantesco. Né? E o Jimmy Butler teve alguns jogos ruins, assim, eu achei. Os aproveitamentos do Jimmy Butler foram ruins nos jogos. E mesmo nos jogos, por exemplo, no último jogo que ele conseguiu fazer o que ele fez contra o Boston, acabou não ganhando. E acabou com. Eu não lembro exatamente, mas ele não passou de 30 pontos. Então, assim, uma atuação que a gente espera de um bom jogador, mas não sei, não compararia com o Jokic nesse sentido. Não sei o que tu acha. Uma coisa que me chamou bastante atenção também contra o Jimmy Butler, eu acho que foi no próprio jogo 5 agora, né, contra o Denver, que parece que ele só quis jogar como aquele Jimmy Butler do primeiro round no final do jogo, quando ele matou uma bola de 3. Dava tipo, pra ver tipo, como ele tava jogando, que parecia era meio, sei lá, tanto faz, entendeu? Aí quando ele matou a primeira bola de 3, aí acho que ele fez 11 pontos seguidos, 8, sei lá, algo do tipo. E, tipo, parecia que aquele era o Jimmy Butler contra o Bucks, tá ligado? E é o que a gente precisava na final, né? Um Jimmy Butler que ia pra cima e ia fazer a cesta independente. Mas eu acredito que a lesão dele no segundo round ali contra o Knicks tenha pesado bastante. Acho que eu mandei foto pra vocês e tal. Eu falei, o tornozelo tava muito inchado. Acho que acho que não só questão física, acho que tira a confiança também que ele tava ali, né? Mas eu acho que ele fazia o papel que ele tentou. Acho que tentou reproduzir ali na final, né? No que acontecia contra o Boston, né? A galera de suporte ali carregar o jogo, deixar perto e ele fazer a diferença no final, né? Mas aí do outro lado tinha um cara que tava fazendo a diferença o tempo todo, né? O cara tava um absurdo o Jokic mesmo, não tinha o que fazer.
Apesar de eu achar que o Adebayo fez um bom trabalho ali, mas não tem muito além do que fazer ali, velho. Ele vai fazer as cestas que ele tem que fazer, entendeu? E complementando o que vocês estavam dizendo, eu penso assim, se Miami... A gente sabe que o prêmio de MVP das finais, historicamente, é para quem vence, né? Só uma vez não aconteceu, se não me engano. Jerry Rice, acho que ganhou, né? E uma coisa que eu fiquei com a sensação é que se Miami ganhasse, eu acho que o prêmio poderia ir muito bem para o Bandebaio. Logicamente que a gente está entrando num paiva-versa aqui, né? Vamos dizer assim, de situação que é hipotética, né? Mas pelo que estavam apresentando nos playoffs até esse jogo aí, até esse último jogo, o Bandebaio realmente estava muito mais presente, muito mais ativo defensivamente e ofensivamente do que o Butler. Um detalhe que o Arthur falou sobre o Butler da lesão, eu achei interessante ele, se eu não me engano, depois que eles venceram o jogo, não, depois que eles perderam em Miami, o primeiro jogo, foi perguntado a ele na coletiva de imprensa sobre a questão desse tornozelo dele, e ele falou que não, ele foi um discurso bem de líder mesmo, bem da cultura que o Heat vem propaganda aí, que eu acho uma coisa bem interessante, que a gente não vê muito isso na NBA, mas ele falou que não, acho que as lesões não são por causa dessa lesão que eu tô jogando mal, ou que o time tá perdendo, a gente sabe que playoff e lesão, os jogadores convivem, né? Até os que estão em quadra têm algum tipo de lesão, é um momento muito tenso psicologicamente, fisicamente. Então, o atleta já convive com lesão normalmente. No playoff, aquilo ali se amplifica. E aí, puxando agora mais até dessa cultura do Heat, né, que eu acho que é uma coisa que ficou bem marcante aí nesses playoffs. Esse elenco de apoio também ali, ele é fundamental. E aí, as narrativas favorecem quem ganha, né? Não tem muito pra onde correr. Mas, por exemplo, o Jamal Murray tem uma história que, pô, é de se admirar bastante, né? Uma lesão seríssima, né? De LCA, se eu não me engano, uma coisa bem difícil de você voltar a jogar em alto nível. Ele parou num momento onde ele estava jogando absurdos e voltou, continuou jogando muito bem. E é um dos grandes personagens dessas finais aí também, né? Cara, né? É um personagem do playoff todo, né? O que o Jamal Murray fez nos playoffs todos é um negócio inacreditável, porque ele começou mal a temporada, né? Porque olhando agora parece. É um exercício engraçado de ser feito. Ele começou mal a temporada, começou bem devagar. Claro, né? Voltando dessa lesão que você descreveu. Mas, pô, chegou nos playoffs, ele começou a arrebentar. E tinha aquela parada de Bubble Murray, né? Porque ele jogou bem na bolha e tal. E eu acho que era uma coisa que incomodava ele já tinha falado, e eu acho que ele conseguiu reverter, assim. Eu acho que ninguém olha mais o Jamal Murray hoje e acha que ele foi um jogador de uma pós-temporada só, nada desse tipo, né? Eu Qual é a brinquei. Eu prateleira brinquei. do Jamal Murray agora? Eu vi muitas discussões dizendo que ele era top 5 armador. Principalmente porque o Jamoran tá meio, né? Tá meio nesse limbo Não, mas de tem que olhar pela violência. quadra só, né? Não, com certeza. Eu acho que o Jamoran disputa com ele, entendeu? Essa pós-temporada eu não bota o Jamoran na frente dele. Essa pós-temporada do Murray bota eles ali na disputa normal, franca. Na E prateleira. aí na mesma prateleira, assim. Se você quer disputar ali o top 5, né? Se são 5 só, eu acho que o Jamoran luta por essa quinta vaga aí com ele e tal. Tem muita gente boa também, o Shai e tal. O Shea, né? Pra quem gosta mais de inglês aí. Mas. O Shai, eu vi o Shai. Shai. Acho que saiu aí, viu? Aí eu acho que é isso, assim, cara. Eu acho que o Jamal Murray se bota nessa discussão e provavelmente vai ganhar um All-Star aí na próxima temporada, nem que seja pelos playoffs que fez, né? Merecido, assim, um pouco atrasado talvez, mas ele ficou impedido por causa dessas lesões, né? Você acha, Arthur, que ele tá nessa prateleira aí já tão elevada pelo playoff que fez? Porque eu tenho a impressão, assim, dos jogadores que saem maiores desses playoffs, eu acho que ele é o que tem a curva mais alta, assim, né? De ascensão. Porque o Jokic, você quer ou não, você espera o que ele fez ali, mesmo sendo histórico, como o Raul falou,
Quem pô, curte mesmo o basquete, quem acompanha sabe que o Jokic é um cara fora de série absurdo. Então você meio que espera isso dele, né? Mesmo sendo impressionante. Mas o Jamal Murray você ficava naquela de será que vai, será que não vai? E eu acho que ele respondeu bem e além das expectativas. Ele é um cara que acho que nunca foi pro All-Star, se eu não me engano. E acho que isso bota muito na conta, né? Acho que o Jokic entrou numa lista aí que ter vencido sem All-Star, sem nenhum companheiro da equipe sem All-Star, sem jogadores de time de defesa, sem nenhuma premiação do ano. Mas no quesito de Jamal Murray, eu acho que ele entra na prateleira logo abaixo ali de... Acho que tem dois caras que são incontestáveis ali, né? Que é Stephen Curry e o Luka Doncic. Eu acho que tem ninguém no nível desses caras ou acima. E eu acho que ele entra ali embaixo com o Shea, com o Jamoran, com o Jamal Murray, com o Trae Young, talvez, acho que um pouco abaixo. Mas eu acho que ele tá ali e tem muito a evoluir. Ele sempre foi um jogador muito bom, sempre se destacou bastante. Eu acho que hoje eu acho que ele estaria mais estabelecido se não tivesse essa lesão. Eu acho que deu um atrasinho na carreira dele. Mas vai dar tudo certo. Vocês falaram um pouco sobre a cultura Heat, né? Que é um ponto de destaque aí do Miami e tal. Mas eu acho muito interessante a gente mostrar como a cultura Heat não funcionou, entre aspas, assim, né? Botar essas aspas aí, no último round, nas finais. Que é justamente um dos pontos do Pat Riley, né? É pegar rebote. Ele diz que campeonato se vence pegando rebotes. Entre tantas coisas que se fazem para vencer campeonatos, pegar rebotes para ele é um dos que tem destaque. E aí eu fiz um levantamento aqui, olhando os jogos da finais, né, olhando a súmula dos jogos, e o Denver Nuggets pegou 46,4 rebotes por jogo e o Miami Heat 37,6. Assim, o Denver Nuggets teve dois jogos, um com 57 e outro com 58 rebotes. Claro que isso aí não é culpa do Miami Heat, assim, né? Eu acho que o Miami Heat até fez um bom trabalho. Você falou do Adebayo, né? Fazer bloqueio, tá ali incomodando e tentar. Mas os caras eram simplesmente maiores, tá ligado? E o basquete é um jogo que favorece gente grande, pô. Sinto muito pra quem não é. É o caso de duas pessoas nessa conversa aqui, né? Mas eu acho que é isso, assim, o basquete favorece quem é maior e o time que era. O Denver, além de ser mais talentoso, era simplesmente maior. Então, assim, eu acho que o Miami fica atrás. E falando do Jimmy Butler, rapidamente, eu acho que uma coisa a ser levantada para além da lesão, que atrapalha, é o desgaste físico. Assim, não só o desgaste físico dos playoffs, mas o desgaste físico de jogar com as lesões, que é uma coisa que irrita, assim, incomoda. Você fica se arrastando em quadra, tudo que você faz exige um pouco mais. O seu descanso já não é tão bom, você tá sentindo dor. Eu acho que isso é um ponto. Exatamente, tira a concentração. Acho que isso é um ponto a ser levado em conta. Assim, pegou um cara muito grande marcando ele, o Aaron Gordon, muito grande, ele é muito grande, e ainda estava fisicamente comprometido, né? E principalmente, eu acho que faltou um pouco de gasolina ali para ele, faltou um pouco de conseguir. Eu acho que a palavra vontade é ruim, porque parece que é uma opção própria. Eu acho que faltou. Eu acho que ele até tentava, mas não tinha muito mais o que oferecer, sabe? Acho que os playoffs consumiram ele. Eu acho que tem um motivo por um oitavo lugar nunca ter ganho um campeonato. Assim como tem um motivo do 3-0 nunca ter sido virado, né? Tem alguma coisa que vai além de talento e técnica e tática e afins, né? Da quadra mesmo, do basquete. Com certeza, e assim, se a gente for ver a trajetória de cada time, né, é bem cruel a gente comparar nesse sentido, né? O Heat teve que passar por um caminho bem mais tortuoso, né? Foi um caminho bem mais complicado para chegar lá e isso custa um preço. Não tem para onde correr. Isso vai ser cobrado em algum momento. A esperança era ultrapassar isso. O Heat ultrapassou inúmeras barreiras. A esperança era passar por mais essa barreira, mas eu sigo com esse pensamento de que ele pegou um time pronto. Enquanto, às vezes, nem tão talentoso como o do Boston, por exemplo. Mas um time
mais pronto, um time mais encorpado, com a experiência aí que fez muita diferença, além do tamanho, como você falou. E aí, o Aaron Gordon, por exemplo, KCP, são personagens que foram fundamentais não só no primeiro jogo, não só nos jogos das finais, mas em toda a série. Lembro muito bem aí também as finais de conferência do Oeste. Ninguém esperava assim uma varrida realmente do Denver em cima do Lakers, né? E isso é muito mérito de ter um time também encorpado, fez completamente diferente a diferença, até em contrapartida contra o Lakers, que dependia muito ali dos dois jogadores e aí tentando surgir com outros assim, enquanto o Denver jogou com esse time o ano inteiro e foi bem o ano inteiro. Então acho que isso faz muita diferença. Eu acho que torna o Denver um campeão bem justo. E para a questão dessa questão do elenco, até como manter fica até bem à tona aí de como é que a gente vai manter, como é que se mantém um time desse, né? Já até puxando até um pouco da questão do pós, né? Do pós-temporada. Você acha que é viável esse caminho aí do back-to-back, né? Que chama para o Denver? É uma realidade? O Denver já volta como grande favorito aí da próxima temporada? Independente de troca de time, pelo time que vai tentar manter? Eu acho que tem uma boa chance, principalmente porque o Denver joga de uma forma muito clara, tem um elenco que está junto há algum tempo, então mesmo que perca peças pontuais, é que a única peça relevante é o Bruce Brown, né, que vai sair, o resto está sob contrato. Então os 5 titulares estão sob contrato, o Chris Brown é calouro, né, e o Jeff Green também é free agent, né? E aí você tem aí o Jeff Green e o Bruce Brown podendo sair. Mas aquilo. Provavelmente não consegue segurar o Bruce Brown. A menos que ele aceite receber muito menos. Estão especulando que ele merece ou que ele vai conseguir um contrato de torno de 10, 12 milhões. Ele atualmente recebe 6,8 em Denver. Então ele teria que receber 5 milhões a menos no próximo ano, sei lá. Ainda mais os outros anos que não teriam garantidos. Então, é algo meio complicado, né? Hoje, né, o dia que a gente fala, que foi o dia da parada do Denver, da festa, da celebração do título, né? Ele falou lá... Desfile lá dos jogadores, que a gente disse que não queria ir, mas hoje ele falou ele voltou atrás, deu uma moral, né, pra torcida, agradeceu, achei interessante que... Falou bem emocionado, eu achei até. Ficou bem legal o jeito que ele falou e voltou atrás e se recompensou aí com a torcida. Já também, depois de 16 champanhe, meu amigo, você vai fazer as pazes com todo mundo, né? Não tem pra onde correr. Não tem como, o cara tá bem com todos, pô. E ele tava talvez embriagado demais depois do jogo também, né? E aí ele falou aquilo sem pensar. Tem essa teoria aí também. Ele acabou o jogo cansado, não comeu nada, tomou uma champanhe, e aí tava pensando na corrida de cavalo domingo e esqueceu que recebe 50 milhões por ano do Denver, né? Pra falar um negócio daquele. Mas o Bruce Brown também, talvez, sobre efeito de substâncias, ele falou hoje que gostaria de voltar. Deu a entender que gostaria de voltar ao Denver. Vamos ver, né? Na hora de assinar o contrato, na hora de perder 6 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, a cabeça funciona de uma forma diferente, né? Mágica, parece até magia. Eu acho que outra coisa também que pode influenciar no contrato do Bruce Brown é a questão que muitas vezes jogadores têm uma chance de conseguir um contrato de 40 mais milhões e fazer o resto da vida dele, garantir o dinheiro. Aproveitar o hype, né? Oi? Deixando claro aqui que é 40 milhões mais ao todo, né, no caso. Ao todo, sim, só claro. Pra deixar claro já. Aproveitar o hype, né, o momento aí de saindo de um título, o cara tá valorizado, não tem como. Às vezes é a única chance realmente dele buscar algo a mais. Mas eu tenho essa conversa com o Arthur. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Bom, a gente já conversou sobre muitas coisas muitas vezes, mas uma desses muitos assuntos que a gente conversou muitas vezes foi
a facilidade e a dificuldade de substituir jogadores de NBA, né? Tem jogadores que são mais fáceis, jogadores que são mais difíceis de substituir. Se alguém já assistiu Moneyball, aquele filme sobre o beisebol, que eles falam sobre montagem de elenco a partir de estatísticas, foi quando começou tudo isso. Dá para entender mais ou menos o que a gente conversou, que foi basicamente isso. Um cara como o Bruce Brown, apesar dos pesares, é fácil de substituir. Fácil é uma palavra muito fácil, talvez. É uma palavra muito forte, talvez. Mas, assim, é substituível um cara como ele. Você consegue arrumar alguém que defenda bem, meta a bola de 3, um pouquinho, 35%, por aí não é tão difícil. E aí você vai jogar um pouco mais de responsabilidade no Porter Júnior, que não foi tão bem nas finais, fez um playoff bom, mas não foi tão bem nas finais. O Christian Brown, que vai se desenvolver. Tem um Peyton Watson, que é um outro calouro, que era bem ranqueado quando entrou na universidade, mas que foi um ruim, fez um ano ruim no CLA, por isso foi escolhido de segundo round, mas é um cara super talentoso, um armador grande. Então, eu acho que o Denver tem boas chances de reconstruir esse elenco, sabe? Apesar das perdas. Jeff Green, Bruce Brown são pessoas substituíveis, eu acho. O Arthur entende um pouco o que eu tô falando aí, talvez. Antes, Arthur, eu acho que uma coisa que favorece também, vou até jogar para você, é a forma como o Denver joga também favorece muito a adaptação do jogador, né? Um jogador aleatório. É um jogo bem coletivo, né? Não que outros jogadores, até que tenham jogadores mais individuais, não seja coletivo, mas o Denver é característica principal esse jogo coletivo. Então acho que fica mais fácil de você repor algumas peças, né? Eu acho que, falando do que o Fernando falou primeiro, acho que essa questão de... Tem alguns times, por exemplo, o San Antonio Spurs é famoso por trazer jogadores que estão querendo reviver a carreira ou querendo dar uma subida no valor, né? E faz esses jogadores crescerem. Isso é o San Antonio como uma instituição, né? Eu acho que o Denver passa mais pelo o Jokic mesmo e da maneira sem ego nenhuma que ele joga, né? Ele, quando tem que fazer cesta, ele faz, quando tem que passar, ele passa. Esse o favorece demais para quem tá entrando. E jogadores como Michael Porter Jr. teve, acho que pelo que se esperava dele saindo da escola pra NBA, né, que teve uma lesão e tal, mas eu acho que ele se favoreceu bastante disso, que ele foi pegando confiança aos poucos. Apesar de não ter feito uma final boa, eu acho que ele é um jogador que se tivesse ali bem contra o Miami, nossa, ia acabar com o Miami, eu acho que ia destruir. O último jogo ele foi bem. Eu diria Foi. que ele foi bem o último jogo. Ele só não E fez ainda cesta de arremessou longe, mal, de né? perto ele foi pra dentro, né? Ele só não estava matando bola nenhuma, realmente, mas ele conseguiu contribuir de outras maneiras. Eu acho que às vezes é muito disso também, né? De entender esse papel. Você tem a sua especialidade, mas às vezes a sua especialidade pode não dar certo e aí você tem inúmeros recursos aí, você consegue contribuir de diversas outras maneiras. Acho que ele preencheu bastante isso. Segurou o Denver em alguns momentos importantes ali, inclusive no último jogo. E sobre o Acho que o que Raul falou sobre essa troca de jogadores aí, é bastante complexo, né? acho que trocar o Bruce Brown realmente é mais fácil do que alguns jogadores, como o próprio Michael Porter Jr., né? Porque o Bruce Brown, querendo ou não, ele é um cara pequeno ali, que tem um aproveitamento baixo, que de três, apesar de ter ido muito bem nas finais, não é aquele aproveitamento, aquele chutador, né? Mas ele faz as bolinhas dele. E eu acho que a galera confunde um pouco do tipo, quando o Bucks foi campeão em 2021, por exemplo. Fala, o Bucks só foi campeão por causa do PJ Tucker. Eu acho que a galera atribui o mesmo valor do PJ Tucker ou o Antetokounmpo, tá entendendo? Eu acho que tem um pouco, acho que Tem claro que como, né? o PJ Tucker teve seu papel, mas a galera fala como se fosse algo meio que do mesmo nível, entendeu? Mas Supervaloriza o papel dele, né? é, tro- trocar o Bruce Brown é muito mais fácil do que trocar o Jokic, obviamente, Eu né? fiquei pensando, eu não sei o que tu acha, quando eu fiquei aqui em casa pensando, você acha que o Moses Moody, por exemplo, fiquei pensando, pô, se o Moses Moody sobra assim pro Denver, acho que ele dá um bom reserva pro Bruce Brown.
Com certeza, velho. E é um cara maior, né? Ele é mais alto, ele... Acho que ele tem, Braços tem... longos. ele saiu, acho que, melhor da faculdade, com mais talento, entre aspas, né? Que é- Enfim, acho que é bem mais fácil substituir esse cara. E não sei nem se o Denver precisa substituir esse cara. Acho que o Michael Porter Jr. voltando a jogar de forma normal, né? Costumeira, matando as bolas dele, apesar de não ser um defensor bom. Mas ele fazendo as bolas dele, eu não sei se precisa não desse cara do Denver. Seria bom, mas não sei se é algo necessário mesmo. E o Michael Porter melhorou muito a defesa também, né? Melhorou muito a defesa. Veio jogando, assim, não defende bem, mas não compromete. E outra, tem potencial para contribuir ainda, né? Se melhorar. É um jogador jovem, 24 anos. Tem como melhorar ainda. Tem uma temporada, uma off-season toda aí para melhorar alguns pontos. O Aaron Gordon podia voltar matando alguma bolinha a mais, um pouquinho. Não, é aquilo que eu penso também, tipo assim, ele joga ao redor de bons defensores, isso facilita muito, né? Cobre muito espaço. O próprio Aaron Gordon, o próprio KCP. A galera criticou muito o Jokic, desculpa, com relação à defesa, mas ele também tem seu mérito defensivo muito em conta da formação dele, né? Vale a gente lembrar também isso, porque a gente perde um pouco dessa americanização da NBA. E se a gente for, por exemplo, analisar os últimos, se eu não me engano, 5 MVPs são de fora, são de jogadores que não são americanos. E o Jokic acho que ele representa muito bem isso, justamente por esse papel de formação dele. Ele não estava num lugar onde ele podia abrir mão da defesa completamente, como a gente vê em outras situações, sabe? Então, no momento que tem que marcar mais duro, trocar sarrafo lá, vamos dizer, safanão com o Bandebaio, ele foi pro pau, irmão. Ele não se escondeu e mostrou que até a formação dele favoreceu bastante isso. Eu acho que essa influência da Europa, né, principalmente, está cada vez maior dentro do basquetebol americano, da NBA, inclusive até Toronto, né? Toronto já gosta de ir por esse caminho aí, anunciou um europeu, mas me fugiu o nome dele aqui, porque o nome dele é Covid. Eu vou botar só um Covid aqui no final, porque aí você já sabe que é da onde é, então, né? Mas acho que essa cultura europeia, essa formação europeia está se fazendo cada vez mais presente. E acho que o Jokic é bem o símbolo disso aí dentro da NBA. É Não, Darko pode falar, tu. Rajokovic. Darko Rajako. Rajakovic, o nome dele. Isso aí. Foi o que eu falei. Covid, não? Mesmo caminho. Você falou aí, eu acho que é um ponto interessante. Assim, acho que o nosso debate aqui no Brasil fica um pouco contaminado também pelo que sai nos Estados Unidos. E aí a gente não para refletir um pouco assim sobre o que o Jokic é ruim na defesa, exatamente. Porque o Jokic não é ruim na defesa marcando o homem dele, ele não é ruim na defesa marcando alguém grande. Ele é ruim marcando armadores muito rápidos. E aí as pessoas vão pegar uns exemplos do Stephen Curry. Aí, pô, todo mundo é ruim marcando o Stephen Curry, tá ligado? E aí. E outro ponto lá os americanos têm essa cultura de o pivô ter que ser o que eles chamam de rim protector, né? Que é aquele cara que chega dando toco. Se alguém der um mole, ele já dá o toco. Isso. E aí isso ele é ruim, ele é péssimo nisso, pô. Ele é um cara muito lento pra fazer esse tipo de cobertura, pô. Aí Não, as realmente. valências, filho, exatamente. Pelo estilo físico, né? Pela pessoa, pela forma como ele é, ele desfavorece ele, né? Mas ele não deixa de cumprir um bom papel defensivo. Eu acho que ficou muito naquela de querer procurar um defeito no Jokic, porque tava sendo legal ser hater do Jokic por um momento ali. Eu acho que é mais uma coisa que ele também serviu para. Já não bastasse os 2 MVPs, né? Ele ainda tinha que provar mais um pouco. Eu acho que provou. E digo mais, acho que é um cara que você não vê a curva descendente para ele ainda. Muito pelo contrário, eu acho que ele ainda pode se tornar ainda mais dominante aí na liga. Eu acho que a definição do Jokic na defesa é ele dá de mão fechada, né, velho?
É cada tapa certeiro, velho. Que é um negócio impressionante, velho. O cara batia pra cima dele, pá, a bola pipocando pro lado. Esse cara saindo todo. Eu acho que. Eu entendo a preocupação americana aí do Jokic na defesa, de questão de deslocamento lateral, de cobrir chão e tal. Mas aí o cara lidou com isso a vida toda, né, velho? Se ele chegou isso ao nível que ele tá hoje, ele sabe muito bem como contornar isso. E apesar da NBA ser outro estilo de jogo comparado ao resto do mundo, né? Ser um estilo de jogo mais rápido e o físico prevalecer bastante, eu acho que ele conseguiu se adaptar perfeitamente e acho que também tem muito valor o técnico que conseguiu botar ele num sistema que ele se sustentasse lá, não precisava ficar saindo lá fora no Stephen Curry, né? Comparar o Stephen Curry toda hora, pô. Brincadeira, pô. É porque a galera pega do playoffs, né? Quem vai estar lá? O Stephen Curry e tal, não sei o quê. Mas nem sempre a pessoa vai enfrentar o Stephen Curry. Nem sempre vai enfrentar o Kyrie Irving, nem sempre. É bom estar preparado, claro, mas. E mesmo se enfrentasse, acho que eles seriam totalmente capazes de marcar. Os vídeos que eles pegam eram o Facundo Campazzo, velho. O time era Facundo Campazzo, Montemorris, tá ligado? Porque o Michael Porter Jr. tava machucado, o Jamal Murray machucado, a galera falando aqui como o Jokic foi exposed, né? Foi exposto aqui na marcação do drop coverage depois do bloqueio, né? Aquela marcação que quando o atleta sofre bloqueio que você tem que trocar, você corre para trás ao invés de chegar em cima da marcação, né? Você dá um espaço pro homem tentando cobrir justamente a invasão, né? A penetração no garrafão. E aí os caras meteram muita bola, mas claro, pô, era o Facundo Campazzo, pô, marcando, o cara ficava em todo corta-luz, pô, o Montemorris também, tal. Eu acho que isso deu um pouco de luz nesse playoff, né? Agora, outra coisa que eu queria trazer em pauta aqui é quando as pessoas lutam contra as estatísticas, né? A NBA tem 38 milhões de estatísticas, dessas, 20 são sobre defesa. Em todas elas, as estatísticas avançadas, todas elas o Jokic é um bom marcador, tá ligado? Em todas elas. Aí a galera vem falar sobre eye test, pô, que é o que eu tô vendo, né? O que eu tô vendo não fala isso. Pô, sinto muito, pô, mas eu confio muito mais numa base completamente elaborada de todos os anos que o cara jogou do que tu tá vendo, pô. Sinto muito se tu, pô, acha que ele é ruim porque tu vê isso, pô. É bem mais fácil você tá vendo errado do que a estatística tá marcando errado, tá ligado? Não, de fato, e acho que uma coisa que vale ressaltar também é que, assim, o Jokic ele não deixou de cuidar da parte física dele, muito pelo contrário, nos últimos anos aí ele vem bastante preocupado com isso, inclusive ele tem o auxílio de um brasileiro, né? Felipe, se eu não me engano é Saravani o nome dele, mas eu sei que é Felipe, o primeiro nome do preparador que realmente trabalhou lado a lado com o Jokic, é papo dele, inclusive, depois dos jogos, ir direto para academia. E ele estava realmente, ele abriu mão de muita coisa para poder ter essa evolução física que realmente era preciso, né? Ele se percebeu que era preciso e ele correu atrás disso. Às vezes ele dá ele passa um personagem meio que largado, né? Mas nos últimos anos aí não é bem assim. Ele é o famoso quer tudo como quem não quer nada, né? Fica ali nas beiradas e focou bastante na preparação dele e está colhendo os frutos, porque de toda maneira, como o Arthur falou, é um campeonato diferente, uma modalidade diferente a NBA, né? E o físico ele realmente pesa absurdo, então ele realmente soube cuidar bem disso. E aí eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam destacar dentro dessas finais aí, entre Denver e Miami. Eu queria falar uma breve história do Jokic, uma breve informação aqui, que Aqui é tem ele chegou na informação, hein? informação. Ele chegou na liga bebendo 3 litros de Pepsi por dia. 3 litros de Pepsi, era isso que o cara bebia, pô. Aí realmente fica complicado você fazer alguma coisa profissionalmente no mundo do esporte bebendo 3 litros de Pepsi. E a outra E história é jogando do Jamal Murray, videogame. né? Ah, jogando videogame pra caralho. O cara. Ele joga LOL Aí até melhorou hoje, se pra não me caramba engano. nisso. Joga LOL, é LOLzeiro ele. Se é que essa palavra existe. Não sou tão habituado Existe, assim a esse Valzeiro, com mundo. certeza existe. Top. Aí tô com vocês, hein, fãs de LOL.
tamo junto. Aí o Vem com a outra história do gente! Jamal. Vem com a gente, fã de LOL, vem com a gente. A gente é cultura também. É, o, o Jamal Murray também tem uma história conhecida. Esse ponto tá conhecido, né? Eu acho, pelo menos. Mas vale a pena lembrar, pra quem não conhece, que ele sofre uma lesão grave, como você falou. Ele entra no ônibus para voltar para Denver, saindo de Golden State, né? E ele desaba chorando. E o Mike Maloney vai conversar com ele e ele fala: Cara, vocês vão me trocar. Vocês vão me trocar, pô. Eu machuquei aqui, pô, vocês estão com um time bom, vocês vão me trocar. E o Michael Maloney fala: Não, cara, você é nosso. Você é nosso, você vai voltar melhor e a gente vai esperar você voltar. E aí é legal, né? Tipo, a história acabou bem e tal. Uma coisa legal. E aí, saindo desse momento um pouco emotivo, sentimental, falar um pouco sobre o Miami Heat, que eu acho que é um time que vai ter mais problemas para se remontar, né? Na próxima temporada. Aí o Arthur pode ter bons pontos sobre isso. Você também, Fernando. Não sei como vem isso, mas acho que são contribuições mais difíceis de você repor, né? Um Gabe Vincent que recebe nada jogando bem, um Max Struz que recebe muito pouco jogando bem. Assim, não jogaram tão bem nas finais, mas o salário dele era incompatível com o que ele estava jogando. Não sei como vai ser para repor aí, né? Eu acho que a off-season do Miami vai ser mais atrás de estrelas. Eles se apoiam muito nessa questão dos undrafted, né? Caras que não foram draftados, eles puxam pro time e acham uma forma de contribuir e assim, mas eu acho que para ser campeão, eu acho que precisa de um pouco mais. Acho que para formar time, para fazer um time competitivo como foi esse ano, como foi tá tem sido durante toda essa época do Jimmy Butler, né? Chegou a 2 finais, 3 finais de conferência. No ano passado ficou a um jogo de ir pra final de novo. Mas eu acho que quando tem algumas horas que aperta um pouquinho e precisa de caras que estão habituados com isso, né? De decidir. Eu acho que no time, por exemplo, do Gabe Vincent, que você citou, ele era o quarto melhor do time na faculdade. Que não era uma faculdade grande, se não me engano. O melhor jogador do time dele foi pra Europa. Então ele, apesar de ter feito ótimos playoffs, eu acho que quando chega nesses momentos, eu acho que talvez ser um pouco novo demais pode ser um fator que cai o rendimento. Com certeza. E assim, o Lowry foi até um cara que chegou até para tentar ser esse cara, né? Mas acabou não atendendo essa expectativa. Sobre o Miami, a gente aqui vai ter muitas referências, né? Já falamos de referência de choque de cultura. Uma das minhas referências também musicais, né? Charlie Brown Jr. E tem uma música, um título de uma música dele que é O Errado Que Deu Certo. E eu acho que é muito isso o Miami agora, vamos dizer assim, né? Porque você vê que o time passou por 2 jogadores lesionados, 2 jogadores importantes dentro da rotação. E mesmo assim, foi tudo dando errado e acabou dando certo. E aquilo que a gente até falou no início do podcast aqui, o jogador quando sai de uma temporada dessa, ele sai valorizado, né? Então, na hora de assinar o contrato ali, pesa a família, pesa tudo, né? Então, talvez seja um momento, como o Arthur falou, são jogadores undrafted, né? Como se falou bastante aí. Às vezes é uma oportunidade do cara realmente fazer se estabelecer financeiramente, enfim. Eu acho que Miami é um desafio, mas eu acho que tem um cara, o falou sobre ele, Pat Riley, que é um cara que pode realmente estar apto para abraçar esse desafio aí, já mostrou a carreira inteira, né, vamos dizer assim. Então eu fico otimista por conta disso, pelo técnico, que é um dos melhores, se não for o melhor da NBA, e tanto quanto o GM, o General Manager, que é um cara que já mostrou várias vezes, inúmeras vezes, que pode surpreender. Essas últimas finais não é diferente, né? Então eu vejo com certo otimismo o Miami de puxar, assim, se você for olhar nas últimas finais aí, Miami estava presente ou finais de NBA ou finais de conferência. Então ele sabe o caminho, vamos dizer assim, né? Então eu fico mais otimista por conta disso, mesmo sabendo
que é um caminho tortuoso aí para reformular esse time que, querendo ou não, precisa dessa reformulação. O próprio Oladipo, como será que vai voltar o Oladipo, né? É um questionamento que se faz, que é importante também para saber o futuro de Miami. Fechamos Miami, Denver, Filéu, alguém quer acrescentar mais alguma parada? Então eu vou me permitir aqui agora contar um pouco da história aqui da gente, né? Só falei lá no início, né? Vou reforçar, eu sou o Fernando Paiva, com a camisa do Brooklyn Nets ali é o Raul, e com a camisa do... Não consegui identificar aqui, primo. Do Shaquille O'Neal, do Jogo das Estrelas. do Shaq, do All-Star, é isso? All-Star, isso. Do All-Star, o Arthur. Então, acho que nós três aqui somos ex-atletas de basquete, atletas e ex-atletas de basquete. O Raul tá no período sabático dele ali, né? Mas eu e a Arthur, a gente joga de forma amadora, somos, acima de tudo, apaixonados pelo esporte, né? Seja consumindo, seja praticando. Raul também é um apaixonado nos clubes dele, só não está praticando no momento. Mas eu já vivo com basquete aí há mais de 10 anos, acredito que o caminho de vocês é bem parecido aí por aí também. E a gente está se reunindo aí para trocar ideia de basquete, porque a gente sempre conversou sempre teve bons assuntos em vezes que a gente conversou sobre basquete, e a gente quis botar para frente isso de uma maneira em formato de podcast, formato de conteúdo aí para a gente debater ideias. Acho que o principal é isso, a gente evoluir, trocando ideia, consumindo o que a gente ama. E aí a gente ainda está na evolução aí, então já vou até pedir, pela primeira vez, já devia ter pedido lá no início, curte, dá teu like aí, compartilha, manda para todo mundo, diz que você escuta aí o PaivaCast, porque é importante a gente ter essa participação. A gente sabe que não vale de nada se a gente não tiver uma interação, se a gente vê que a gente está criando alguma coisa, né? E aí, principalmente através desse amor do basquete. E aí eu já vou emendar aqui para a gente seguir agora para essa off-season aí, porque o principal foco agora do podcast vai ser esse, porque a gente tem uma longa off-season aí, né? Os jogos só voltam em outubro, né? Os jogadores merecem folga, né? São 82 jogos, mais jogo 7 de playoff. São muitos jogos, é uma rotina, assim, absurda. Até para quem ama de basquete, assim, tem uma hora que o cara deve... Porra, meu irmão, não tem como, né? Mas é bem exaustivo mesmo, muitos jogos. Mas a gente vai focar bastante nessa off-season, porque também é muito movimentado, eu diria até acho que na mesma proporção aí dos jogos, porque agora é momento de draft, próxima semana vai ter o draft. A gente vai repercutir isso com certeza de alguma maneira, o draft, porque a gente é o início de tudo, né? É o caminho, até antes do universitário ali, a gente já acompanha bastante. Então, vamos falar bastante de draft, vamos falar bastante Vai sair vídeo antes trocas. E depois do draft aqui, hein? Que fique registrado aí. Tá cobrado aí, se inscrever no canal. Se quer se inscrever no canal, fica aí, vai ter vídeo antes, vai ter Ativar o vídeo depois. sininho, né? Ativar o sininho. Já fica Ativar daquele jeitão, sininho, né? Porra, Arthur, jogou um fino agora que eu tinha esquecido. Caralho, foi longe. Porra, não, ativa o sininho, mas é isso, a gente vai se moldando, vai criando uma identidade aí que é importante. Vamos ter então, se o Raul tá falando, irmão, vamos ter vídeo antes e depois do draft, porque a gente sabe que é importante, troca. Já aconteceram algumas trocas até, acho que é até importante a gente até falar sobre isso, porque durante o período de playoffs aconteceu muito uma dança dos técnicos aí, tava aparecendo até no Campeonato Brasileiro aí. Muitos técnicos saíram, alguns já contrataram novos. Vou até começar por isso. Vocês acham, na verdade, que essa troca de técnicos
se dá por conta também desse playoff imprevisível que foi, de resultados que você esperava que fossem lógicos, né, de favoritos terem caído aí, o próprio exemplo de Milwaukee mesmo, que Van der Rosen, né, foi demitido. Vocês acham que é muito por conta desses playoffs ou é um caminho natural mesmo essa dança das cadeiras? Eu acho que o do Bucks, eu acho que foi infelicidade ali, né? Ele tentou, mas não conseguiu parar o Chamado Jimmy Butler. Pô, querendo ou não tem jeito, velho. Ele tentou todo mundo, pô. Infelizmente. Querendo ou não, é um péssimo resultado né? sair no Consegue, primeiro né? round. Mesmo que tenha que. Foi contra o filho do Michael Jordan, mas foi um péssimo resultado, né? E o técnico tentou, viu? Mas não tem fracasso, Arthurzinho. Na NBA não tem fracasso. É brincadeira, né? Segundo o grego. Já dizia o grego, Eu já disse. na NBA não existe fracasso. Como não, pô? Como não? Não existe fracasso. Você, um time quase 60 vitórias, perde pra um time que quase saiu no play-in. Isso não é um fracasso? Não importa como foi. Não importa se foi contra o filho do Michael Jordan. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Eu sei que tem alguns Até porque estágios de carreira e algumas se Miami expectativas que a tem- pessoa põe, mas foi um fracasso. Se Miami tem Michael Butler, né? O não Milwaukee tem o que fazer. Bucks, todo mundo sabe, tem o Jordan Middleton, né? É Esse verdade. também é famoso, viu? Apagado, inclusive. Esse Bem aí- O apagado, Jordan mas Middleton tem. voltando de lesão, mas quando ele engatar de novo, ele vai, Voltando de lesão, vai voltar a fato. cozinhar o Miami Heat do jeito que ele sempre fez. E lesão que foi algo que entrou em mérito no primeiro round contra o Bucks, né? Que o Giannis se machucou, mas o Miami não perdeu nenhum jogo que o Giannis estivesse em quadra. O único jogo que o Miami perdeu foi o jogo 2, que a estrela foi o Brook Lopes, que foi que o Kevin Love não era titular e tal. E um cara pequeno tava marcando o Brook Lopes amassou o Miami Heat. Mas o único jogo que ganhou foi esse. E a bola, acho que caiu mais de 20 bolas de 3. Enfim, foi um jogo muito bom do Bucks, mas sem o Giannis. Então, botar a culpa no Giannis também eu acho um tanto inválido. Mas voltando ao técnico, né? E ele tentou, tinha ótimos marcadores do Holiday, próprio Chris Middleton, o Giannis, o Grayson Allen. E tinha outros marcadores, mas nenhum conseguia. Todos o Jimmy Butler arremessou 50% ou mais em cima dele. Então, realmente, ali não tinha uma resposta naquele round que pelo menos o Buddy House tivesse, entendeu? Mas foi a infelicidade dele. Eu acho que o Drew Holiday é alguém muito reconhecido pela defesa, né? Mas por exemplo, fãs mais atentos já devem ter percebido, ou quem teve contato direto com a estatística, que é bem mais fácil do que perceber olhando, perceberam ou souberam que o Drew Holiday defende muito bem armadores menores, né, do que ele. Ele não é alguém que tem muito sucesso defendendo atletas maiores do que ele, o que não é algo tão fácil de se perceber, mas é uma verdade. Não tenho aqui a estatística, Faz até mas sentido muitas das vezes, né? pesquisar. Pois é, mas por exemplo, se você pega um Marcus Smart, é um cara que é mais capaz do que ele, de incomodar a gente maior do que ele. O Rajon Rondo também. De fato, é da característica defensiva, realmente. Pois é. E aí eu acho que o Budenholzer foi tirado como a desculpa, né? Tava meio desgastado já há muito tempo com os mesmos jogadores. Ele joga um basquete meio estagnado no ataque. E eu acho que isso aí, os playoffs foram bem carrascos com esses times que jogaram um basquete estagnado no ataque. O Boston, o Philadelphia, o Milwaukee, todos eles jogavam basquete muito parado e todos eles tiveram problemas por causa disso. O New York Knicks também, um ataque meio estagnado. Então fica difícil você produzir contra times que defendem muito bem. E aí o Budenholzer caiu. O Monty Williams também caiu, o que aí isso tem mais a ver com o Kevin Durant, com a chegada do Kevin Durant. Isso, chegada do Kevin Durant, chegada do novo dono. O novo dono contratou o Kevin Durant porque ele era o novo dono.
E ele mandou o técnico embora porque ele era o novo dono. Porque o Monty Justamente. Williams fazia um bom trabalho. E, bom, o Doc Rivers eu acho que caiu tarde. Já, infelizmente, eu acho que já devia. Que isso, cara? Eu acho que, cara, quem gosta do Philadelphia é o seguinte, velho. Eu sinto muito, mas os caras levaram dois jogos, 2 viradas de mais de 20 pontos do Atlanta Hawks. Olha aí. Levaram 2 viradas de mais de 20 pontos do Atlanta Hawks. Perderam aquela série e botaram a culpa no Ben Simmons, que não enterrou uma bola. Foi por isso que perdeu, não foi por isso que perdeu, pô. Sinto muito. Você perdeu porque pô, tu passou vergonha, pô. O time que era o- E maldade que fizeram com o Ben Simmons jogar ele na fogueira, viu? Acho que foi o Não, que Embiid. fizeram com o Ben Simmons e que ele próprio fez com ele próprio também, né? Porque Não, também sim, tá. um homem Mas, se pô, esforçou. é um time, pô. Era pra ser um time ali, né? Era pros caras certeza. apoiarem, né? O Doc Rivers Foi jogou ele botado na fogueira mesmo. Acho que ele falou que ele não sabia se o Ben Simmons era armador de um time campeão e tal. Acho que o Joel Embiid Foi. também jogou ele na fogueira, se eu não me engano. E Pois depois é. chegaram nas férias querendo chamar ele e conversar. Aí é brincadeira, Não, né? e depois que se livraram dele, trouxeram o James Harden, que é um All-Star, né? E que teve temporada de All-Star de novo. Ele teve temporada de All-NBA, na verdade. Ele não foi All-NBA, mas ele teve temporada de All-NBA. 22 pontos, 10 assistências, bons rebotes, Boa mais de 5. temporada. Pois é. E aí vocês chegaram no mesmo lugar que chegaram antes com o Ben Simmons, que era um suposto câncer do time. Então, assim, sei lá, acho que o Ben Simmons é um grande vencedor dessa queda aí do Doc Rivers. Acho que o Doc Rivers podia ter caído há mais tempo. Acho que o Philadelphia é isso. Faz parte assistir com o treinador, ter paciência, né? Na minha opinião, já dava para ter visto que isso não ia para frente e trouxeram o Nick Nurse, que é um cara bem diferente. Assim. Interessante esse movimento. Eu acho que o Philadelphia sai bem fortalecido dessa troca aí. E agora já tem outras mudanças, né, de técnicos. O Doka tá no Detroit, né, mas são times que O Doca foi pro não Houston. fizeram... Não, perdão. Monty Não, Williams foi pro Detroit. Monty Williams foi pro Detroit e Houston tá com o Doka, né? Com o São Doca times e que o não Frank Vogel estavam tá na... no... O Frank Vogel tá no Phoenix. O Vogel, que foi campeão com o Lakers. Frank Vogel tá no Phoenix. O Phoenix tudo bem, mas Detroit e Houston são times que não foram para os playoffs. A gente vai falar também mais para frente aí desses casos aí. Mas eu queria agora falar sobre os jogadores, porque assim que acaba a off-season, assim que acaba as finais, já começa o rumor de troca. E a gente está com alguns rumores aí. E todo mundo espera acabar porque ninguém quer dividir as atenções com as finais da NBA, porque sabe que vai levar desvantagem. Então é o momento agora da gente ver muitas notícias aí pipocando. Acho que a grande notícia que surgiu de fato é o Bradley Beal, né? Tudo indica que vai sair de Washington, comum acordo, até diria. Acho que parece que a franquia e os jogadores estão dispostos a fazer essa movimentação, mas é uma movimentação extremamente complicada, né? Miami até surge como um possível franquia aí para receber o Bradley Beal. É o cara que Miami precisa? Eu acho que esse cestinha, eu acho que é muito necessário no Miami. Tipo, por exemplo, o cara que era pra ser, que achavam que dava pra ser, se machucou essa temporada, né? Que era pra ser o Tyler Hero. Muita gente compara o número de Bradley Beal e Tyler Hero e vê que eles são muito perto, assim, e vê, não sei o que, não sei se eu trocaria. A diferença é gritante entre um e outro, principalmente quando no nível de maturidade de jogo, né? O Bradley Beal, a pessoa só vendo pontos por pontos, realmente é ali perto, aproveitamento é perto. Mas eu acho que como jogador, Bradley Beal é mais completo e já tá na liga há muito tempo, né? Então já entende muitas outras coisas. Apesar do contrato dele ser salgado, né? Acho que é 250 milhões, Extremamente tá salgado. complicadíssimo a situação. Mas eu acho que se encaixaria bem. Eu acho que eu sendo o Pat Riley, eu acho que dependendo do preço eu iria. Por exemplo, outro cara que tá envolvido em troca, que eu acho que eu trocaria tudo, seria o Damian Lillard. Esse cara sim, eu
que você quiser aqui, tirando Adebayo e Jimmy Butler, pode levar. O Brian Windhorst, que é aquele cara que acompanhou o LeBron James muito tempo, o cara da ESPN americana, ele deu uma declaração, ele é um cara que tem muito contato lá, né, com GM, esse tipo de coisa. E ele deu uma declaração dizendo que as pessoas vão se surpreender com o preço barato que vai ser o Bradley Beal. Ele acha que o contrato dele é muito caro, pô. E aí as pessoas, quem assumir, e vem aí, teve um novo acordo nos jogadores, né? Então vai ficar mais difícil você fazer super times. Então, um contrato como o do Bradley Beal, por um jogador como o Bradley Beal, fica meio que injustificável, assim. Ou melhor, fica meio que você fica dependendo de um elenco mais barato. O Miami faz isso muito bem. Consegue fazer times mais baratos. E aí eu acho que ele pode aproveitar que não tem peças boas o suficiente para trocar pelo Lillard e ir atrás do Beal por um preço que vai ser mais barato, sim. Vai perder alguma peça importante, provavelmente o Tyler Hero, como foi citado aqui, provavelmente vai ser envolvido na troca, mas eu acho que faz muito sentido pro Heat ir atrás desse cara, assim, do Bradley Beal, porque vai contribuir com o que precisa contribuir e o Miami vai ter esse desconto que vem do salário dele, ser exorbitante. E assim, acho que dentre os times, né, entre os times envolvidos na troca, que podem estar envolvidos, né, o Washington e o Portland, acho que Portland tem um senso de urgência maior, né? Então, de fato, a troca que Portland procurar para o Lillard vai ser... vai querer mais vantagens do que o Washington, que parece que está abraçando uma reformulação ainda, do Washington que você não consegue visualizar caminhos, né? Muitos jogadores passam por lá por exemplo, o Hashimura mesmo foi muito bem no Lakers aí. Já era um jogador interessante na época do Washington, mas não conseguia se tornar esse jogador que ele virou no Lakers. Então eu acho que o Bradley Beal realmente pode ser um caminho mais viável aí. E para Portland realmente é o momento de dizer adeus pro Lillard. Vocês acham que já acabou o tempo do Lillard no Portland? Eu acho que é a hora do Portland se decidir, sabe? De uma vez por todas. Porque ou você faz, se você troca o Lillard, você vai para um rebuild, né? Isso. Se você troca o Lillard, você abdica de jogar para disputar título, se é que existe essa opção. E você passa a disputar, acumular talento para que no futuro você volte a disputar. Então, acho que o Portland precisa fazer essa decisão aí. Talvez Portland tenha como manter um elenco competitivo, trocando outras peças. O Alferni Simons, eles não querem trocar o Shannon Sharp, por exemplo, que é um jovem valiosíssimo. Vão ter a pick 3. Então, assim, tudo bem, o Grant vai estar na free agency, né? Não sabe como vai ser esse retorno. Mas eu acho que o mais importante para o Portland é se decidir. O mais importante. Acho que os dois caminhos são possíveis. Eu gosto da ideia do jogador ficar a vida toda na mesma franquia. E aí eu torço para que ele fique. E dispute do jeito que puder, sabe? Mesmo que não vire contender, mas às vezes tem um ano assim que as coisas acontecem e vai. Ele tem uma pós-temporada absurda, não sei. Algo parecido com aconteceu com o Kawhi naquele ano do Toronto. Então, eu acho que vale a pena insistir com ele por lá. Eu tomaria essa decisão, mas pensando pelo lado como os americanos pensam, eu acho que é um caminho provável também o rebuild. Eu acho que esses mundos não estão tão distantes. Eu nem acho que o Portland saiba o que vai fazer, porque se tiver o Scoot Henderson como pick 3 no draft, muda se você tiver o Brandon Miller, por exemplo, que é um cara que encaixa no jogo com o Lillard. O Scoot Henderson não encaixa. Então você vai abrir mão de um cara como o Scoot Henderson, tão talentoso? Eu acho difícil. Como você não abriria mão de um cara como o Brandon Miller. Então, se cair o Scoot Henderson, eu acho que eles trocam. Acho que mais provável que eles troquem o Lillard. Se cair o Miller, eu acho que eles tentam construir ao redor do Lillard mais uma vez. Eu sinto um pouco também da questão, desculpa, Arthur, vou até jogar para você, mas assim, do Lillard tem a questão do jogador, né? A vontade do jogador. Eu acho que o Lillard é um cara que leva bastante isso em consideração. Uma coisa que me chamou a atenção foi até no final de semana do All-Star Weekend, né?
Ele fez questão de participar da bola de três, venceu e disse que precisava vencer, sabe? Eu acho que eu não, para mim, particularmente, eu não achava que ele precisava vencer para saber que ele era um dos melhores arremessadores aí da história, facilmente, mas ele meio que quis vencer para provar que realmente é. E aí eu entro muito nesse mérito dele querer, sabe, querer buscar um time onde ele queira ser campeão por almejar realmente isso, às vezes de já estar desgastado do processo aí que Portland, entre erros e acertos aí, mais erros do que acertos, isso gera um desgaste, talvez ele queira avançar para esse caminho. Você acha qual caminho seria? Pensando no Lillard, né? Sem pensar em troca, sem pensar em contrato, você acha que ele encaixaria em qual time, Arthur? Já juntando tudo isso que eu e Raul falamos, você acha que ele encaixaria com qual time? Ou ele realmente fica em Portland? É, eu acho que tem que sair, velho, independente de quem seleciona no draft aí. Eu acho que o Portland tá indo para um caminho muito parecido com o do próprio Washington, né? O Washington tentou manter o Bradley Beal por acho que quando o John Wall saiu ali, era pro Bradley Beal ter saído junto e tentaram formular outro time. Mas, enfim, o Damian Lillard. Damian Lillard, acho que ele se encaixa em. Acho que é um jogador que se encaixa em basicamente todo time. Acho que todo time quer um jogador como ele, claro, né? Mas acho que entre os possíveis ali, acho que talvez até um Toronto pode entrar nessa conversa. O Boston precisa de um jogador como esse. Eu acho que tá faltando um certo nível de maturidade ali no time do Boston Celtics que o Damian Lillard pode trazer, principalmente vindo de anos e anos carregando um time. Mas ele já falou que não quer ir pra lá, né? Ah, mas aí, né? Eu sinto muito. Mas são times que poderiam utilizar ele, né? Não, e pensando do ponto Miami, de vista de moeda de troca, é um time, uma franquia que pode oferecer coisas interessantes para Portland, né? isso, exatamente. Ah, o Miami, né? Acho que ele disse que a preferência dele seria ir pra Miami mesmo. Acho que Miami e são. Brooklyn. Oi? Miami e Brooklyn. Miami e Miami ou Brooklyn, né? Brooklyn? Acho que o Brooklyn já fica um pouco mais distante por questão da idade dos jogadores, né? Tô fa- Dele ajudar um time a ser campeão, né? Pensando nele, que ele quer ser campeão hoje em dia. Acho que ele tentaria para um time mais pronto mesmo. Acho que talvez até um Sacramento Kings poderia encostar ele para ver se pega o próximo passo, mas acho que ficaria muito parecido com o time que era do Portland, né? Não tem aquele time fechado mesmo. Mas eu acho que Damian Lillard tá na hora de sair, sim. E já mostrou que é um cara leal. Já, já, o time já mostrou também que gosta dele e tal. E já passou daquela fase, todo mundo já entendeu que ele precisa sair. E não. O Portland não é aquele time traíra, né? Eu acho que quando o Damian Lillard chega e fala, eu não quero sair, eu quero ganhar um título aqui, acho que o Portland não pode mais trocar ele a partir desse momento, né? Senão eu acho que ele fica queimado com a maioria dos jogadores. De pra que eu vou lá se eu for mal e tal, eu quero me trocar. Enfim, algo que, por exemplo, o Boston é muito famoso em fazer, né? Pega as estrelas, quando chega ali nos 32, 33 anos, querem saber e manda os caras pro Brooklyn Nets. Ver se ganha o título lá e pega um jogador bom e novo, né? Enfim, eu acho que Tá colhendo até hoje essa troca. Ali é, foi vida de ouro. eu acho que tem bom ponto de vista corporativo, né? Entre aspas, de fazer um time bom, mas eu acho que a noção do jogador pelo time modifica um pouco quando o Boston faz isso, ou do Portland mantém o jogador e faz isso, entendeu? Obviamente o Boston saiu na melhor, pelo menos a curto prazo, né? Mas eu acho que tá na hora dele sair e achar um time que ele possa competir de verdade, tenha uma real chance de ser campeão. Outro time também é o Philadelphia, né? Com a saída de James Harden, possível saída de James Harden, né? Free agent. Eu acho que Damian Lillard pode sim ser uma substituição, se não a um nível maior do que o próprio James Harden ali. Acho que é isso.
Eu acho que os principais nomes dessa off-season, por enquanto, são esses, né? A gente nunca sabe o que esperar do Kyrie Irving, porque nem ele sabe o que ele espera dele, eu acho. Mas também, de fato, seria um grande nome se ele realmente optasse por sair de Dallas e junto com esses nomes aí tá numa prateleira junto. Mas tem outros nomes interessantes que vão para free agents, né? Tem dois que me agradam bastante, que não estão nem tanto no holofote por enquanto, mas é o VanVleet. Eu acho que o Fred VanVleet estava no Toronto, né? Eu acho que ele foi campeão da NBA, inclusive. Eu acho que ele encaixa em alguns times ali, e em alguns bons times, inclusive. E outro também, Brook Lopes, mas a gente tem vários outros jogadores. Se vocês quiserem destacar mais algum, acho que o Brook Lopes, falando um pouco do Brook Lopes e do Fred VanVleet, o Brook Lopes é um jogador bem defensivo, se mostrou isso no Milwaukee, é aquilo muito que eu falo, né? Ele jogando ao lado de outros bons jogadores defensivos aflora isso, né? Então ele teve até na briga de defensor do ano aí, junto com o JJJ do Memphis. E o VanVleet, ele é um armador que pode agregar muito em QI de basquete mesmo. Eu acho que ele pode elevar um patamar de um time ali que às vezes só precisa de uma condução. Eu acho que ele é um cara que pode atingir isso. Em determinadas franquias que ele pode se lançar aí, já que ele optou realmente por não continuar em Toronto, mudou até de empresário. Eu acho que ele realmente está disposto a mudar de franquia. Mas vocês acham que tem muitos jogadores aí que estão nessa free agency que são interessantes tanto quanto esses que eu falei? Eu só deixar o Raul falar, mas só quero adicionar um nome aí que acho que tá pouco falado aí, que é o do Kristaps Porzingis, né? Que é outro cara que é grande, que defende bem, que chuta bem, que talvez esteja procurando um time para ser a terceira estrela ali, pra ver se é Preencheria campeão. muito bem esse papel. É, isso. E o outro mais falado é o companheiro de time dele, né? O Caio Kuzma. Mas já é um pouco mais falado, já é um pouco mais especulado. Mas eu acho que o Porzingis está sendo um pouco... Estão deixando um pouco ele passar. Subestimado. Subestimado, exatamente. Pode falar, Raul. Eu acho que... Obrigado pela gentileza e cordialidade, João. Eu acho que alguns jogadores para ficar de olho é o Grant, que vai sair de Portland. Eu acho que é um bom jogador. Para qualquer time que quer ganhar títulos, acho que é um cara que encaixa. Eu acho que o John Collins é um cara interessante para se acompanhar as trocas. Não é free agent, mas tá aí sempre. Toda off-season tá lá o nome dele. E não tem um preço tão alto. Eu acho interessante. E ajudaria várias franquias também. Ajudaria várias franquias. Com certeza. Por exemplo, Dallas. Super ajudaria Dallas, por exemplo. Enfim. Um cara que eu acho que vai sair barato e que por isso se torna interessante. Eu acho ele um jogador normal, mas porque eu acho que ele vai sair barato. É o Dillon Brooks. Eu acho que é um jogador que eu ficaria de olho. Até para substituir, por exemplo, a gente falou substituir o Bruce Brown. Oi? Tem seu valor. Tem seu valor. E tá subvalorizado no momento, porque saiu meio mal de Memphis, né? Botaram nele a culpa da derrota, o que não faz muito sentido, mas o que o cara entende, porque ele se expôs de uma maneira que não deveria. Enfim, ficou meio estigmatizado por causa disso. Eu acho que vai ser um cara que vai agregar times campeões. Ele foi bater em idoso, Raul. Todo mundo sabe que idoso é covarde. Idoso é tão covarde. Idoso é covarde. Lembrou o papai idoso é tão covarde. É tão covarde. Ele é tão covarde, papai LeBron, que ele perdeu a semifinal de conferência e meteu um caô de aposentadoria pra ganhar a manchete. Verdade, covarde final mesmo. Final de conferência, é isso. Ele meteu um caô, eu vou me aposentar. Que caô, LeBron James? Que conversa, pô? O homem da narrativa. Respeita o vovô LeBron. Acho que depois dessa temporada ele vai virar vovô LeBron, né? Ainda mais quando o filho dele entrar e que ele vai atingir esse patamar aí. Mas realmente é um bom nome.
tá meio apagado aí porque falou besteira, mas é um nome interessante mesmo para essa off-season aí, que vai ajudar. É um cara que defensivamente agrega bastante, principalmente. Diga ao covarde LeBron que volte, viu? Diga, viu? Que ele não vai ficar lá não, ele vai voltar. E além disso, né, é bom ter um maluco no time, né? É bom ter esse personagem no time, faz parte, acho que é importante. O maluco, entre aspas, né? Aquele cara meio que às vezes vai balançar assim. Pro caso do Memphis foi bem ruim, né? Mas às vezes precisa desse estilo de jogador para dar uma mexida aí no time. Em momentos pode ser importante. Acho que Eu ruim acho você que foi a gente gentil com ele também. É o quê? Eu acho que ruim você foi um pouco gentil com ele também. Não, eu acho que a diferença do Dylan Brooks aí e para esses outros malucos que fazem isso é o time, tá ligado? Se o time abraça, fica irado. Agora, se não Se abraça, fica ganha, esse né? negócio feio, esse. Tipo, porque Fica feio. é porque ele foi pra cima do LeBron, né, velho? E todo mundo fez, eu não quero ter nada a ver com isso, não, velho. Saiu de perto, né? Aí, pô, é o time. Se o time Não, tivesse e abraçado, Memphis pô. já tá passando por bem tranquilo, né? A temporada em Memphis, né? É É, bem tranquila, né? Bem tranquila. Pra quase ele não ficar teve Quase não deu nesse nada, papel quase não desespero, aí. deu é nada. verdade. É. Ninguém ficou pistola por aí, né? Ninguém ficou, né? Ninguém ficou. Pouca gente pistola por aí. É. Eu acho que a gente já tá se encaminhando pro fim aí. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o que a gente se propôs a falar. Vou reforçar aqui. Se você curtiu o que a gente conversou aí, curtiu o conteúdo, curte, compartilha, ativa o sininho. Aí, tá vendo, meu irmão? A gente vai evoluindo, daqui a pouco vai Isso. estar filé do mundo. Mas é isso, espero que tenham gostado. Vou deixar aí agora para Raul e Arthur fazerem as considerações finais aí desse primeiro episódio do PaivaCast. Para mim é uma satisfação gigantesca estar fazendo isso aqui. É um projeto que eu acredito e tamo junto aí. Deem as considerações finais de vocês aí, antes da gente encerrar. É, primeiro agradecer aos dois, né? Muito, muito feliz de estar aqui e estar entre família, né? É, mas é um projeto que eu quero continuar aí. Foi muito divertido fazer isso hoje e quero fazer outras. É o que a gente sempre fez, né? Tem algumas coisinhas a mais com uma TVzinha, outras O coisas, né? cenáriozinho. Pá, não sei o quê. Mas eu acho que a gente sempre fez isso e não tem por que não botar uma câmera e continuar conversando e tirar as mesmas brincadeiras que a gente tira. É algo que a gente quer envolver o público, né? E fazer isso uma grande mesa de bar, né? Eu Na queria próxima a gente já vai aproveitar estar tomando também. uma já. Ai, pô, é coisa boa. É só a cerveja vir com patrocínio que é na hora, meu amigo. Eu bebo até o final do podcast, é só vir com patrocínio. De cerveja a gente aceita qualquer uma aí, não tem frescura Meu não. irmão. Eu queria Diga aí, Raul. agradecer a vocês aí, principalmente, vocês dois, pela insistência, né, nesse projeto que a gente já tentou fazer algumas outras vezes. Eu acho que é uma coisa divertida da gente fazer junto, né? Acho que a gente gosta desse ambiente, a gente se diverte, troca uma onda, eu acho que é ótimo pra gente, apesar do nosso compromisso, né, no dia a dia. Eu acho que fica uma coisa leve pra gente fazer e continuar trazendo aqui para quem gostar também, se envolver junto, deixar comentário, deixar sugestão, deixar, sei lá, a gente vai propor algumas atividades que a gente consulte o que as pessoas, para as pessoas se envolverem mais também. Então é mais isso, agradecer a vocês por essa oportunidade, por essa diversão que é, por esse prazer que é estar com vocês e convidar todo mundo que está escutando também a se envolver também, entrar nessa grande brincadeira que é o basquete, né? Posso fazer uma pergunta aí pra Vai, faz deixar teu nos nome. comentários aí, passando do tópico que foi Denver e Miami, né? Quem o Miami precisaria historicamente pra ter ganho do Denver?
Qualquer um aí. Eu acho que você foi pra uma linha meio séria, né? Acho que... Não, por Quem favor, era o eu jogador quero saber- mais eu quero saber de bonito vocês das também, finais pô. da NBA? Quem era o jogador mais bonito? Não, Pô, eu quero saber. Não, mas, por exemplo, pô, vamos tentar pensar um negócio. Pô, Michael bota o Jordan. Michael Pô, Jordan, claro, bota né? o Michael Jordan no Miami Heat e ele ganha, pô. Não, mas a gente apontou vários defeitos. A gente apontou os defeitos aí, principalmente entre eles o rebote e o Boa, boa, tamanho e tal. Essas coisas. Eu acho que. boa. Qual o jogador Aí que vocês Eu podem responder, gostaria claro, né? das Da duas atual temporada, respostas. então. Vamos filtrar um pouquinho. Pode ser Da da atual atual temporada. temporada. Eu gostaria de Que aí a saber, eu gente fico fica mais. preocupado. Não Eu fica tão gostaria de saber bizarro. quem é o mais bonito. Eu gostaria de saber quem é o mais bonito. Eu me preocupo com esse tipo de prêmio. Acho que é uma premiação legal, subvalorizada da NBA. Atletas muito bonitos. E eu acho que uma pessoa como o Tyler Hero, por exemplo, que nem Ei, jogou, mas o, pode concorrer. Pode o, concorrer. o Adebayo também é brincadeira, viu, velho? Que o rapaz é bonito, viu? Tá aí, ó. Já esquentando essa conversa. O Denver deixa a desejar, viu? Eu vou te falar um negócio aí, questão de beleza aí, viu? Não, o Denver é só monstro, é Monster. Aí. É o time do contra o. Não é grande? Não tava falando que é grande, então. Agora aceita. É nesse pique aí, liderado pelo Jokic. Desse quesito Pois aí. é. Obrigado aí, Mas, obrigado aí, rapaziada, galera. Obrigado. a gente vai encerrar aqui. Acho que concordo com tudo que foi falado. E o principal é que a gente faça isso aqui se divertindo, como foi hoje, porque o resto é só consequência. Mas essa interação é fundamental. A gente valoriza bastante, não tenha dúvida disso. Vamos valorizar realmente, prestar atenção, ler, enfim, qualquer tipo de interação aí. Porque é um caminho, a gente quer criar um caminho e a gente sabe que é importante o máximo de pessoas possível. E só para dar um breve também sobre a vida da gente, né? Eu trabalho com jornalismo, o Arthur está na formação da psicologia aí. Eu e o Arthur moramos em Maceió, eu sou do Rio de Janeiro, mas moro em Maceió. O Raul é de Maceió, mas mora no Rio de Janeiro, faz faculdade também. Futuramente vai ser um cientista político aí, confere, né, Raul? Confere, é isso mesmo, Sim, se Deus quiser. exatamente, né? Dá Estuda pra... na FRJ, na Federal lá do Rio, a Arthur estuda na Federal daqui de Alagoas, eu estudei na Federal daqui de Alagoas. Raul não, Arthur tem umas participações aí meio estranhas em outras faculdades, mas eu vou deixar esse papo mais pra frente. Mas falando sério agora, satisfação imensa mesmo estar com vocês. Acho que não podiam ser outras pessoas. E vamos seguir aí. E junto com a rapaziada que chegar junto aí, quem quiser agregar, a gente está abraçando. Já contamos com a ajuda de outras pessoas aí. Dar um salve aí no Zaguinha, né? Com o Zaguinha, como é que é? Zaguinha. Matheus Viana. Matheus Viana, que deu um salve aí no primeiro. Não será esquecido, tá gravado aqui. Mas é isso, a gente valorizar quem ajuda a gente, se ajudar e em busca desse projeto aí. Vou encerrar aqui agora mais o primeiro PaivaCast, que seja o primeiro de muitos. E é isso. Fala aí que você escuta por aí o PaivaCast. Tamo junto.